Bom dia, pessoal. Vamos gravar o nosso vídeo aqui, tá? Mais um da nossa aula que foi planejado. Então, gente, o título agora é antianêmicos, tá? Anemia, gente, é uma doença causada pelo quê? Por falta de algum produto no corpo, tá? Então, as principais anemias que a gente tem é a anemia ferropriva, que é a deficiência de ferro, tá certo? Lembra lá quando eu falei para vocês que a gente produz é, ATP, que é a nossa energia, a partir da glicose e do oxigênio, tá certo? Então, esses produtos têm que ser transportados de maneira correta no sangue. Quem transporta o oxigênio é o ferro. Quando há uma deficiência de ferro, a gente tem o que? A anemia, tá? Ou seja, o oxigênio e a glicose ela não são transportadas de maneira correta, tá? Então, a anemia ela pode causar o quê? É uma síndrome, então, qual a capacidade de sangue transportar oxigênio para os tecidos está reduzida, tá certo? Então, seja pela redução do número de células hemácia vermelho, seja pela redução da hemoglobina, que é uma proteína que vai se ligar ao oxigênio, ou seja pela redução do ferro, tá certo? Que é o quê? Que é uma substância que vai o quê? É um mineral que está agregado à hemoglobina, que vai se ligar ao oxigênio e transportá-lo, tá certo? E a gente tem alguns outros tipos de anemia, como por exemplo a anemia falciforme, onde você tem as hemácias e glóbulos com deficiência, tá certo? Então a anemia, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, é definida como que o nível de hemoglobina abaixo de 13 gramas por decilitro para homens e 12 gramas por decilitro para mulheres não grávidas, tá? Porque a mulher grávida, ela tem que passar um pouco dessas hemácias de hemoglobina para o feto. Então, considera 11 gramas por decilitro normal para mulheres grávidas, tá certo? Tá? Os sintomas mais comuns, gente, no caso mais leves, são cansaço, fraqueza, indisposição. Por quê? Porque você está produzindo pouca energia. Dificuldade de concentração, falta de memória, problemas respiratórios, distúrbios mentais, batimentos cardíacos acelerados, pele pálida, problemas menstruais, distúrbios de apetite, mal-estar, tontura e náusea, tá? Então tudo isso vai levar ao quê? São sintomas de anemia, porque você está com dificuldade de levar essas substâncias para produzir a energia necessária que seu corpo precisa, tá? Outros sintomas: queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças, sonolência, dor de cabeça, vertigem, desmaio, taquicardia, dores na perna, inchaço nas pernas, falta de ar, tá? Falta de apetite, tal, quelite angular, que é a inflamação da boca, depressão nervosa, perda de prazer das atividades cotidianas e perda de interesse sexual. Tudo isso pode ser o quê? Sintomas de anemia, sintomas, tá? De deficiência de quê? Da produção de energia do nosso corpo, tá certo? Então, o consumo, gente, de alimentos ricos em ferro é essencial para a prevenção da anemia por deficiência de ferro. Importante, então, diferenciar alimentos contendo ferro na forma M, que é a de origem animal, e não M de origem vegetal, tá certo? Sendo que os de origem animal têm um aproveitamento maior, cerca de 30%, tá certo? Então, importante, gente, a relação da absorção de ferro com a dieta, fatores contribuintes para a maior absorção. Então, por exemplo, o pH do estômago é importante, a vitamina C que ajuda o quê? Ajuda a acelerar a absorção do ferro, a proteína da carne é importantíssima porque ela é rica em ferro, principalmente vísceras, como por exemplo a do boi, né? Que é o fígado de boi. Muito importante a gente repor esse ferro no organismo para evitar anemia, tá? Então, o hemograma, gente, é o principal exame realizado quando tem suspeita de anemia. Então, você faz o hemograma, vê a hemoglobina. Se a hemoglobina estiver abaixo de 13, 12 miligramas por decilitro, você tem anemia, tá certo? Então, a terapêutica inclui o quê? Reposição de ferro, tá? Principalmente na alimentação, vitamina B12 e ácido fólico, que vai o quê? Estimular a produção das hemácias e das hemoglobinas. Outro medicamento utilizado é B1, nos casos de anemias por defeito da síntese de M, tá certo? E a epoetina, que é uma substância hormonal usada para tratar
anemias de doenças da medula óssea, tá certo? Então, sempre lembrando que quem produz as hemácias são a medula óssea, ou seja, a medula que está no osso, nos ossos, que produzem toda a parte sanguínea, todas as células do sangue, entre elas a anemia, tá certo? Então a medula ela tem que estar trabalhando bem, tá? Para produzir células sanguíneas boas, tá? Sem defeito. E existe ainda, gente, os anticoagulantes e antitrombóticos, tá? Que são medicamentos que são usados para quê? Para evitar trombos e plaquetas, tá? Trombos e coagulantes, né? Que vão coagular e formar trombos nas nossas veias e artérias, que podem provocar o quê? Entupimento de veias e artérias, tá? Entre os anticoagulantes principais, a gente tem a varfarina e o acenocumarol, tá? Que impede a conversão da vitamina K, impedindo a coagulação do sangue, tá? Formando aqueles trombos que podem entupir as veias. A gente tem ainda a heparina, que inibe os fatores da coagulação, a drecogina, que são efeito antitrombótico, antifibrótico e anti-inflamatório, as iridinas, que têm efeito antitrombótico, ou seja, não deixa de formar trombos, e temos ainda o ácido acetil salicílico, que em baixa dosagem, tá? Termos mais ou menos de 100 miligramas, você inibe a função plaquetária. Inibindo a função plaquetária, você tem o que? A diminuição dos trombos que formam a anemia, tá certo? Outro medicamento utilizado como antitrombótico é a ticlopidina e o copidrogel, tá? Principalmente o copidrogel, que inibe a agregação plaquetária, impede a ligação do fibrógeno às plaquetas ativadas, tá? Não deixando formar o quê? Os trombos que vão formar aqueles coágulos no sangue. E você tem um medicamento ainda que é o xarelto. É um medicamento caro, porém ele inibe a ação do fator da coagulação, que é necessário para a formação do coágulo. Reduz a tendência de formar coágulos no sangue, tá certo? Então são os antitrombóticos, tá certo? Então tomar bastante cuidado com a anemia e a formação de trombos no nosso organismo. Quando o médico vê que pode ter esses dois processos, já entra com a medicação, tá certo? Outro assunto aí, gente, os antidiabéticos. O que é diabetes? Lembra que eu falei para vocês? É uma doença metabólica caracterizada pelo quê? Pelo aumento anormal do açúcar ou glicose no sangue, tá? Então a glicose é uma fonte de energia para o organismo, porém quando em excesso pode trazer várias complicações à saúde, como por exemplo o excesso de sono no estágio inicial, problemas de cansaço, problemas físico-táticos em efetuar tarefas desejadas. Quando não tratado adequadamente, pode ocorrer complicações como ataque cardíaco, AVC, insuficiência renal, problemas visuais, lesões de difícil cicatrização. A pessoa quando tem diabetes, ela machuca, não cicatriza, dentre outras complicações, até perdas de membros, como membros inferiores, tá? Principalmente dedo, o pé, às vezes tem que amputar a perna, tá certo? Então, gente, a glicose ela é essencial para a vida, porém, quando em excesso, pode causar todas essas complicações que eu falei para vocês, tá? Então, a gente tem dois tipos de diabetes. A gente tem o diabetes tipo 1, que é a chamada insulino dependente, que é a destruição das células betas do pâncreas, tá? Mais especificamente as ilhotas pancreáticas, que produz insulina, tá? Leva a uma deficiência completa da insulina, já que a produção nesse órgão, tá? É nesse órgão que produz a insulina. Quando você tem uma deficiência nesse órgão, não produz mais insulina. Por isso que é chamado de diabetes tipo 1 ou insulino dependente. A pessoa vai ter que tomar insulina pelo resto da vida, tá certo? Causa emagrecimento rápido e o paciente deve tomar injeções regulares de insulina, tá certo? Então, no diabetes tipo 1, não produz mais insulina de jeito nenhum e você fica dependente dela pelo resto da vida. E a gente tem a diabetes tipo 2, que é a não insulino dependente, tá certo? Graus variados, então, de diminuição e secreção à resistência à insulina, tá? Então, você não produz insulina suficiente, produz um pouco só.
Então, o que acontece? Ocorre um aumento da glicose no sangue, mas com medicamento você consegue reverter isso aí e produzir insulina na quantidade adequada. Você não precisa ter uma reposição de insulina. O medicamento já faz isso, tá certo? Então, gente, nesse caso que não depende, você tem que tomar o medicamento por um período. Se voltar a produzir normalmente, você para. Se não, você vai ter que usar esse medicamento pelo resto da vida, tá certo? Então, os antiglicêmicos são medicamentos usados então para controlar o quê? Os níveis de glicose no sangue. Exemplo de anti-hipoglicemiantes, antidiabéticos aí, ó. A gente tem a glibencamida, que é o Daunil, que é um dos mais utilizados, a glimepirida e a metformina, tá certo? Então são medicamentos que vai o quê? Estimular a produção de insulina pelo pâncreas, tá certo? Então a gente tem a diabetes tipo 1, que é dependente de insulina, e a 2, que é a insulina não dependente, certinho? Outro assunto aí, gente, os xaropes, né? Os xaropes, eles são muito utilizados para quando a gente tem algum mal, principalmente do sistema respiratório. A tosse, então, gente, é uma ação do corpo que o corpo toma para se livrar de substâncias, como poeiras, bactérias, vírus, fungos e outras substâncias que podem causar danos à nossa saúde, tá? Então, eles irritam o sistema respiratório, como a faringe, a laringe, a traqueia e até mesmo os pulmões, tá? A tosse, gente, ela pode ser o quê? Uma tosse aguda, que quando dura um período de 3 semanas mais ou menos, subaguda, que é aquela persistente de 3 a 8 semanas, e a crônica, que é a tosse com duração maior do que 8 semanas, tá certo? Então, os xaropes, gente, são utilizados para aliviar essas questões aí da tosse, tá? Então, a gente tem os antitussígenos, que diminuem a frequência e intensidade da tosse. São utilizados quando o acesso de tosse são frequentes e causam irritação, tá certo? Causa irritação, você tosse, irrita mais e vai irritando-se mais. Então, a gente tem como exemplo aí a codeína, que é o Cetux, a dropepizina, que é o Notúzio Ribral, tá? O croperastina, que é o Sequi. Então, são exemplos de antitussígenos que a gente tem no mercado. Os expectorantes como que eles agem? Quando você toma um xarope expectorante, ele joga um muco para fora, que é aquele muco protetor, tá? Que fica nas vias aéreas. Então ele limpa aquele sistema e você tem o alívio da tosse. Favorece então a tosse produtiva para que a secreção seja eliminada, tá? Então ocorre a produção de muco, favorecem a expectoração, promovendo a limpeza das vias aéreas. Como exemplo, a gente tem a guaifenazina, que é o Bricanil, e o Ambroxol, que é o Mucosolvan. São dois antitussígenos muito utilizados, tá? São expectorantes. A gente tem ainda os mucolíticos, que favorecem o quê? Favorecem o amolecimento do muco para ele sair, torna o catarro mais fluido, diminui a aderência e a secreção. A gente tem a acetilcisteína, que é o fluimicil, a carbocisteína, que é o mucofan, a bromexina, que é o bisolvon, e a guaifenazina, tá certo? E a gente tem ainda os broncodilatadores, que dilatam os broncos do pulmão, favorecendo a respiração, tá certo? Então a gente tem o salbutamol, que é o aerolim, o fumarato de fenoterol e a budesonida, que é o Forazec, a terbutalina, que é o Bricanil, e o fenoterol, que é o Berotec, tá? Só coloca aí para mim, ó, pode botar na apostila. Os broncodilatadores têm muitos efeitos colaterais, entre eles o mais grave é a taquicardia, tá? Então tem que tomar bastante cuidado quando se utiliza esses tipos de broncodilatadores, certinho? Outro assunto aí, gente, são as vitaminas, né? As vitaminas são complexos muito utilizados. O pessoal gosta bastante porque são produtos o quê? São produtos que ajudam no nosso dia a dia, tá? Nos dão energia, nos dão vigor e entram numa série de coisas no nosso organismo que a gente necessita no uso diário, tá? Então são compostos orgânicos e nutrientes essenciais que o organismo necessita, só que em quantidades limitadas, tá? Então a falta de vitamina no organismo, gente, pode resultar de dietas inadequadas e devido à pobreza do que você consome, tá?
má absorção de alimentos, raquitismo e etc. Tá? Então, as vitaminas são ingeridas com o alimento. E quando você não consegue repor essa quantidade de vitaminas com alimentos, você entra com a suplementação. Tá certo? Então, gente, a vitamina pode ser de duas maneiras. Podem ser lipossolúveis, solúveis em gordura, e as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis onde? São solúveis na água, tá certo? As vitaminas lipossolúveis, elas são cumulativas, então elas têm que ser utilizadas de maneira adequada, só quando você tem deficiência. Já as vitaminas hidrossolúveis, elas podem ser usadas durante o tempo que você quiser. Por quê? Porque o excesso é eliminado. Nas lipossolúveis, elas não são eliminadas, elas são cumulativas. Então, o excesso pode dar hipervitaminose. Já as vitaminas hidrossolúveis, o excesso é eliminado. Então, o que a gente tem que tomar cuidado bastante? Com as vitaminas lipossolúveis, tá certo? Porque quando em excesso pode dar hipervitaminose. Quais são as vitaminas lipossolúveis? Exemplo, a gente tem a vitamina a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, tá certo? Então essas são lipossolúveis, quando em excesso podem ser prejudiciais ao organismo. Então tomar bastante cuidado com essas vitaminas lipossolúveis, tá? E as vitaminas hidrossolúveis, são aquelas que são diluídas na água, ou seja, elas entram no organismo e o excesso é eliminado. Entre elas a gente tem todas as vitaminas do complexo B, tá certo? Que vai de B1, B2, B3, B5, B6 e por aí vai. E a vitamina C, tá certo? Que você pode consumir de maneira assim, você consumir um caminhão, você vai usar o que você precisa, o resto você vai jogar fora, tá certo? Então você pode usar bastante, tá? Já as lipossolúveis têm que ser controladas, tem que fazer uma reposição de vitaminas só quando você tem necessidade, tá certo? Então, gente, ó, eu coloquei uma lista aí, ó, que eu não vou falar aqui para vocês têm na apostila. Então, quais as fontes que você tem de cada vitamina, tá certo? E se ela é lipossolúvel ou não, tá certo? Então, essas que eu falei para vocês. A, tá? A vitamina A, você tem a vitamina D, a vitamina E, a vitamina Q, tá? São lipossolúveis, as demais são hidrossolúveis, tá certo? Depois vocês dão uma lida aí e qualquer dúvida me perguntem, tá? Que eu falo para vocês quais que são lipossolúveis e quais são hidrossolúveis. Então aí tem a fonte de cada uma onde você encontra no alimento, tá certo? E a gente tem uma outra classe, gente, que são os fitoterápicos. Lembra lá que eu falei para vocês? O que é fitoterapia mesmo? Fitoplanta, terapia com plantas, tá certo? Então, são medicamentos obtidos exclusivamente de drogas vegetais, com a finalidade terapêutica de prevenir, curar ou atenuar um estado patológico, tá certo? Qualquer medicamento que pode ocasionar efeitos colaterais, tá? Então, eu falei para vocês, qualquer medicamento, inclusive planta, pode ter efeito colateral. Então, a gente tem que usar de maneira correta. Então, alterações de pressão arterial, problemas do sistema nervoso central, fígado, rins, podem ser causados por esses fitoterápicos, tá? Então, não é que os medicamentos são obtidos à base de plantas que você não vai ter problema com eles, tá certo? Entre os exemplos aí eu pus, ó, castanha da Índia, ginkgo biloba, valeriana, passiflora, cáscara sagrada. Então, são inúmeros fitoterápicos que são utilizados como medicamentos dentro da farmácia, tá certo? Então, gente, esses fitoterápicos, igual eu falei para vocês, lembra lá que eu disse na aula, só podemos utilizar plantas fitoterápicos que tenham comprovação científica. Então, a Anvisa, ela tem uma listagem de quais plantas têm efeitos no ser humano, tá? Então, a farmácia só pode vender fitoterápicos que tenham comprovação científica na Anvisa. O resto é medicina popular, tá certo? Então a farmácia não pode vender. Então esses exemplos que eu dei para vocês aí são medicamentos que podem ser vendidos em farmácia, tá certo? Então, gente, a gente tem algumas formas de utilização de fitoterápico. Temos o chá tradicional,
onde a erva é jogada na água fervendo e deixa por algum minuto tampado. Então é o chá, né, que a gente vai tomar. É um jeito de você extrair o princípio ativo da planta. A gente tem a infusão, onde a água fervida é jogada sobre a planta em um recipiente tampado durante cerca de 10 minutos. É o ideal para flores e folhas. É o mais comum a infusão, tá certo? A gente não pode, eu não gosto de falar, eu sempre falo para a pessoa, não ferver o chá, porque se você ferver demais, você vai ultrapassar o processo e você pode produzir outras substâncias. Já a infusão não. Você coloca a planta na xícara, coloca a água fervendo, abafa por 10 minutos e depois você adoça e consome, tá certo? Então a infusão é o método mais adequado para a gente extrair princípios ativos de fitoterápicos, tá? E a gente ainda tem a decocção, onde a planta é fervida por algum tempo em recipiente tampado. Essa forma é mais apropriada então para raiz, cascas e sementes, que são mais duras, tá certo? E a maceração, onde as plantas ficam de molho na água fria até 24 horas para extrair o que? O princípio ativo dessas plantas, certinho? Então, gente, fitoterápico é uma coisa que você vai ver muito lá na drogaria. Então, sempre que alguém falar para você, preciso de um fitoterápico, são medicamentos à base de plantas, certinho? Muito bom, gente. Então, a gente encerra os vídeos, tá, com os fitoterápicos. Qualquer dúvida, leiam, tá? Mais no Google ou em alguma outra fonte. Se tiver dúvida, me perguntem quando a gente voltar, tá? Um abraço.